Estudo de 2 Timóteo, capítulo 4. Ele inicia assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Na primeira música do sermão Amado Timóteo, o refrão fala bem assim: Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir. Ou seja, acreditar no Evangelho significa ir. Acreditar no Evangelho, ou seja, acreditar no Evangelho não é só ter na sua mente, na sua concepção de que o Evangelho é verdadeiro. É ação. É você aplicar ele na sua vida diariamente, pregá-lo, vivê-lo e professá-lo constantemente. Isso é acreditar no Evangelho. E você realmente acredita na verdade desse Evangelho? Então permaneça nele e pregue, a tempo e fora de tempo. Afinal, acreditar no Evangelho é ir. Então, um cristão de verdade, ele acredita no Evangelho quando você vê nele que ele vive isso. Agora, para nós que acreditamos no Evangelho, é hora de ir. Jesus está voltando e quando ele vier, ele vai te falar. Você disse que acreditava em mim. Você disse que acreditava no Evangelho. Você foi? Você falou de mim? Você me mostrou na sua vida? Porque acreditar no Evangelho é ir. E, bom, outra coisa que a própria mensagem do sermão fala é que ele comenta que Timóteo era um garoto meio tímido, um garoto meio de duvidar-se da capacidade dele, tanto por ele parecer meio tímido e incapaz de tal missão que era chamada por Paulo, que Paulo chamava ele, mas também por andar com Paulo, um cara que parecia tão pro mundo assim, sem futuro, sabe? Uma pessoa tão louca como Paulo, sabe? Um cara que já foi tão maltratado, um cara que já passou por tantas coisas. Pro mundo, Paulo era um doido e Timóteo tava pra seguir ele, sabe? Então, a capacidade de Timóteo era muito questionada. Mas algo que o sermão fala é que não era hora de se envergonhar nem de se ensimesmar. Se ensimesmar significa concentrar-se nos seus próprios pensamentos. Significa concentrar-se nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias ideias, nos seus próprios medos. É você ficar o tempo todo com a mente em si mesmo. Enquanto você manter a sua mente em si e pensar se você é capaz, você nunca vai se mexer. Porque essa é a verdade. Eu não sou capaz de fazer tamanha coisa que Deus tem pra minha vida sozinha. Então, não é a hora de você se ensimesmar. Não é a hora de você pensar em si mesmo. É hora de pregar a palavra e se expor. Afinal, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Então, enquanto você esperar você ter capacidade para você cumprir a missão que Deus está te dando, seja fazer algo grande, realmente uma missão que Ele está te dando, algo assim visivelmente grande, quanto lavar uma louça em casa. Você nunca duvide da sua capacidade, da sua disposição para fazer aquilo, porque se você for olhar para aquilo, você vai parar. Então, o importante é sempre você manter os olhos em Cristo. Com Cristo você consegue, desde lavar aquela louça na preguiça até cumprir uma grande missão. Não é hora de a gente ficar olhando para si mesmo, para as dificuldades e da nossa incapacidade. É hora de olhar para o capacitador. E haverá uma troca infeliz. Continuando, verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O mundo distorce o evangelho.
Eles trocam a dura verdade do nosso pecado pela suave mentira, pelas suaves mentiras que afagam o nosso ego, que fazem a gente se sentir bem e nos enganam, nos colocando numa armadilha que nos leva para um afastamento eterno de Deus. Eles até podem escolher a porta larga, escolher a porta fácil, escolher a porta que nos faz nos sentirmos bem. Mas você não, porque você já sabe para onde essa porta larga leva. E é a nossa missão nos mantermos firmes nesta porta estreita que a gente está caminhando e também mostrar para o máximo de pessoas possível de que esse é o verdadeiro caminho. E a verdade, né? Como dito, o mundo troca a dura verdade pela suave mentira. E a verdade, ela parece ser dura, a verdade de que nós somos pecadores, a verdade de que a gente não consegue fazer nada sozinho, a verdade de que a gente é pequeno, incapaz, de verdade, inútil. Essa é a dura verdade. Mas Paulo deixa clara a alegria que é chorar. Igual a meditação da semana passada, a alegria na fraqueza. Como é bom ser incapaz, sozinho. Como é bom ser pequeno. Como é bom depender do Senhor. E ele deixa clara a alegria que é chorar. Principalmente, isso é mostrado na música também. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Então, por mais difícil que pareça ser, vale a pena. Vale a pena. E ontem mesmo eu tava numa situação, compartilhando aqui aleatoriamente, eu estava numa situação que me feriu. E eu chorei. E eu literalmente provei isso, eu comprovei esse trecho de que uma pessoa, ela me magoou. Ela me feriu porque ela era da igreja. Ela entrou recentemente na igreja e eu depositei uma confiança muito grande nela de que ela iria crescer. Eu depositei muito amor, muita esperança de que Cristo transformaria mais e mais a vida dessa pessoa. E ela de repente deixou tudo para trás, além de falar umas coisas para mim, para outras pessoas, e isso me feriu, isso me magoou, isso me fez questionar muitas coisas, e eu chorei. E no meio das minhas lágrimas, eu lembrei daquele, ela pode ir. Você não. Você já tá marcada. Você já tem muita coisa esperando por você. Ela decidiu abandonar, mas você não pode. Você sabe o que te espera. E eu ri. Vem olhar de perto, vem sentir essa dor também e provar da alegria que é chorar. Eu ri, porque eu tava vivendo aquele momento triste, difícil, em que eu tava ferida, mas a minha cabeça não tá naquele momento, a minha cabeça tá no eterno. A minha cabeça tava no que Deus me prometeu e na grandeza dele e de como ele é maior do que aquilo que eu tava passando. E eu ri no meio das minhas lágrimas, no meio das minhas tristezas. E aí, enfim, eles podem até escolher essa porta larga, mas você não, porque você sabe como vai valer a pena. E quando você tem uma plena consciência disso, tudo vale a pena. E aí você experimenta a alegria a qualquer momento, aquela paz que excede entendimento. Continuando, no versículo 6 ele fala: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Eu amo a vinda do Senhor. Eu queria focar dessa vez no verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso é o que eu quero poder dizer no final da minha vida terrena. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, eu fui fiel até o fim. Eu cumpri toda a missão que Deus me deu. Em nenhum momento em que Ele colocou alguém na minha frente que eu poderia falar a palavra dEle, levar a esperança, a alegria que eu sinto. Não ter feito isso, eu não quero não ter feito isso. Eu quero cumprir com todas as atividades, com todas as missões que Deus colocar na minha vida. E no final, no fim da minha vida, eu vou poder, assim como Paulo. Paulo estava em seus últimos dias nessa carta. A sua morte tem cheiro de vida e festa.
Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. É isso que eu quero poder dizer. Eu não quero que a minha morte seja motivo de... No futuro, eu não quero que a minha morte seja motivo de tristeza, dor, arrependimento, coisas que faltavam eu fazer. Eu quero ter cumprido a minha missão, sem medo, sem receios. Eu quero terminar essa missão sem medo, sem receio, sempre confiante do Deus que tá comigo. E é isso, eu espero que essa mensagem tenha falado com alguém de alguma forma. E Deus é contigo, sempre, sempre, sempre. E é isso. Deus é bom.